Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Essa aula ela vai ser como se fosse um divisor de águas para vocês. Por quê? É aqui que as coisas vão começar a fazer sentido. Hoje nós vamos falar sobre crenças. Crenças no sentido como que tem aí internamente esse meu funcionamento. A crença, ela vai muito além do que normalmente algumas pessoas falam, que tem a ver com a parte de espiritualidade. A gente não vai falar sobre isso. Nós vamos falar de um sistema que está em funcionamento de uma forma inconsciente em você e que você precisa entender porque isso está mandando em você, está mandando na sua vida e você precisa ter consciência disso para você assumir de uma vez por toda a sua história. Então hoje a gente vai falar sobre crenças. Então ao final vocês vão ter uma compreensão para vocês conseguirem aí desconstruir alguns pensamentos, algumas informações que vocês estão adquirindo desde o primeiro momento que vocês estiveram lá na infância de vocês. Hoje muita coisa vai fazer sentido. Nós vamos ter exercícios ao longo da nossa aula e também a técnica de hipnose que vocês adoram, combinado? Então eu vou esperar aqui o pessoal entrar. Eu vou pedir para vocês pegarem um aviãozinho aí e encaminhar para o pessoal, para a gente convidar mais pessoas para o encontro de hoje, tá bom? Boa noite, Thalita. Boa noite, Cíntia. A Letícia. A Silvia. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser um encontro muito interessante, porque eu fiquei pensando como que eu poderia, trazer um conteúdo que realmente agregasse, que não fosse aquela coisa mais do mesmo. Então, pensando nisso, eu tive algumas inspirações, então eu espero que vocês gostem. Então, o que eu quero combinar com vocês? Se por um acaso a gente estiver falando sobre algo que subiu o nível, que valeu a pena vocês estarem aqui, que realmente fez sentido para vocês, sabe quando cai as fichas? Nós chamamos isso de insight. Quando isso acontecer, eu quero que vocês digitem aqui para mim a palavra autocuidado. Porque eu vou saber que a gente está no caminho certo, que de certa forma fez sentido para vocês, expandiu o nível de consciência. Uma vez que a nossa mente ela expande, nunca mais ela volta. Então eu preciso saber que o meu conteúdo de hoje, ele agregou para vocês nesse sentido. Semana que vem vai ser o nosso encontro e eu já vou adiantar aqui para vocês. A nossa aula da semana que vem vai ser na terça-feira. Vai ser uma aula sensacional que eu vou fazer o desfecho para vocês. É uma aula que não vai ficar gravada. Por quê? Eu vou aplicar uma técnica que eu não me sinto segura em aplicar essa técnica, deixar a gravação aqui para vocês e simplesmente não saber o que aconteceu. Então, para as pessoas que estiverem na aula na semana que vem, então por isso que eu já estou adiantando, semana que vem, anotem aí no calendário de vocês, terça-feira, nós temos um encontro ao vivo de uma ressignificação. Tudo vai fazer sentido. Então, vai ser uma continuação da aula de hoje. Hoje nós vamos levantar uma sensação, uma crença que hoje provavelmente está te limitando, porque hoje nós vamos falar das crenças limitantes, para na semana que vem a gente conseguir a ressignificação disso. Então, a semana que vem a nossa aula não vai ficar gravada, combinado? Então, eu preciso já adiantar vocês, para que vocês se programem, para que a gente consiga ter esse encontro e, de fato, a nossa maratona de lives, que já está acabando, mas a gente tem mais, acho que são 2 encontros, para que a gente consiga aí fazer o desfecho e realmente eu fazer uma transformação na vida de vocês. Lembrando que é uma jornada, Eu não consigo fazer um milagre em relação a vocês virem fazer o encontro, vocês fazem um exercício, vocês estão lá no grupo, só que vocês precisam entregar o de vocês. Então, hoje, mais uma vez, como combinado, eu sei que para vocês aqui, estar aqui, vocês deixaram muita coisa para estarem aqui, para vir cuidar de vocês. Então, eu preciso começar elogiando e reconhecendo o esforço de vocês.
Eu sei que tem muita coisa por trás. Vai ter muita coisa que vai chamar vocês, que vai querer distrair, muitas historinhas. Quando a gente está dentro de um processo, gente, da cura, isso acaba aqui fazendo com que a gente vai se sabotando. A gente vai procrastinando. Porque dá medo mudar. A gente não sabe o que nos espera lá do outro lado. Então tem muita gente que vai ficando para trás. Vai ficando com medo, vai adiando, isso não é para mim. Isso tem a ver com crença. Quantas crenças será que já tem na sua mente aí, que talvez te fez pensar, mas será que eu devo ir mesmo? Será que isso é para mim? Coloquem aqui para mim se vocês chegaram a pensar isso. Quais foram os pensamentos que provavelmente assim passou lá na mente de vocês para talvez vocês não estarem aqui hoje? Vamos lá. Acho que a internet está travando um pouquinho. Acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Alguém fala comigo para eu saber só se vocês estão me ouvindo. Porque para mim aqui tá travando. Sim, ok. Então vamos continuar. Ok, perfeito. Gente, pra gente começar o conteúdo, a Mônica respondeu, comodismo, de achar que nada vai mudar. Isso é uma crença limitante. Ok, a Norma chegou, a Cláudia tá me ouvindo, a Patrícia trouxe que já começou com sono, com cansaço. Gente, tudo isso é para vocês se sabotarem, tá? Então, tudo isso vai acabar aqui interferindo. Quando a gente fala de crenças, vocês sabem o que é crença, gente? Preguiça. Eu acho que essa luz aqui tá ficando bem no meu rosto. Vou arrumar aqui enquanto vocês respondem para mim. Aí. Vamos ver se melhora um pouco. Eu vou ficar um pouquinho rosa, mas tudo bem. Coloquem aqui para mim. Crença, gente, é o seguinte. Existe uma definição no dicionário que tem a ver com uma ideia ou um julgamento que a gente considera aquilo como verdadeiro, tá? Eu vou falar com vocês sobre uma visão da programação neurolinguística, que a crença, né, ela é um resultado, prestem atenção nisso, toda atenção aqui comigo. A crença, ela é um resultado de experiências que vocês viveram ao longo da vida de vocês. E com isso, essas experiências, quando entraram na mente de vocês, através do sexto sentido, dos canais sensoriais, fez com que vocês fossem tendo interpretações. Dessas interpretações que vocês tiveram sobre, fez com que ficasse uma marca, um registro em vocês. Onde a gente cria as nossas memórias. E desse registro que foi ficando é a forma como a gente se expressa no mundo. Complexo, né? Eu vou explicar para vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Vamos para o nosso desenho básico para vocês entenderem isso que eu tô falando. Seguinte. Imaginem o seguinte. Aqui é a Foi. Imaginem o seguinte. Quando vocês nasceram, né? A partir do momento que a gente tem contatos de forma visual, auditiva e sinestésica, através de experiências, né, eventos externos, eu vivenciei situações onde eu vi e senti, essas interpretações entraram na minha mente e com isso houve um processamento interno. Esse processamento interno dessa experiência, a gente tem os filtros na nossa mente, tá? Desses filtros que existem, existe aí o da omissão, tem o da distorção e a gente vai falar do da generalização. Gravem isso daqui. Então, o filtro da generalização é dele que sai aqui as nossas interpretações. É a nossa representação interna, que são as imagens que estão gravadas aí na sua mente, que são aí as sensações, os valores e também as crenças. Ok? Estão conseguindo acompanhar? E o que acontece? Vou trazer um exemplo para vocês em relação a isso. Seguinte, imaginem aqui que a gente tem uma porta, ok?
Aqui é de uma experiência que vocês aprenderam, de acordo com isso aqui que vocês vivenciaram. Quando a gente é pequeno, ou em algum momento da sua vida, você entendeu que quando uma porta está fechada, tem alguma coisa. Provavelmente existe uma pessoa ali do outro lado. Quando a gente vai no banheiro, por exemplo, no banheiro feminino, a gente está numa festa, num lugar, a gente encontra uma porta fechada, o que você entende? Que existe uma pessoa do outro lado. A partir do momento que essa porta está fechada, qual que é o meu comportamento? Então eu penso, através de uma experiência, de um registro de memória, qual que é esse registro? Eu acredito que tem uma outra pessoa ali do outro lado, então o meu comportamento é esperar. Ou seja, a partir deste processo aqui, isso aqui é uma crença. No sentido de... Estão me acompanhando aí, gente? Tá travando aqui pra mim. Eu aprendi que se a porta tá fechada, eu tenho que esperar essa pessoa, porque eu entendo que essa pessoa daqui a pouco ela vai sair. Então eu vou acreditando nisso. São os registros de experiências e aprendizados que a gente vai tendo. Feito isso, daqui a pouco eu sei que a outra pessoa ela vai sair. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, essas experiências anteriores, em que um dia eu fui na porta, a porta estava fechada, eu entendi que tinha alguém, então a minha mente registrou. Então, nas próximas vezes que eu for de novo, eu entendo que é a mesma coisa. Se eu entendo que é a mesma coisa, o que a gente está falando? Que as nossas experiências definem as nossas decisões. Tá fazendo sentido aí? De uma forma visual, ficou mais fácil para vocês entenderem? Coloquem aqui para mim. Ótimo. A Cláudia disse que sim. Perfeito. Então, o que a gente entende? As crenças nada mais é que filtros. São como lentes que fazem a forma como eu vou ver o mundo. Através de interpretações que eu dei para a minha vida, para o ambiente que eu estou, para as coisas que acontecem. O que eu quero dizer para vocês? Que tudo que está aí na sua mente são interpretações. Se a gente está falando de interpretações que nós fomos dando ao longo da nossa vida, eu tenho uma boa notícia para vocês. Essas interpretações, elas são possíveis de serem mudadas. Principalmente, efetivamente, através de técnicas. Então, a sensação, todos os pensamentos que vocês tiveram até chegar aqui... Vou ligando uma musiquinha aqui pra gente, peraí. Deixa eu baixar aqui. Então, todos os pensamentos que vocês tiveram para chegar até aqui, eles são crenças. Quando a gente fala de crença, o que é então? É como se fosse um mecanismo de funcionamento meu, que está lá no nosso inconsciente, lá no fundinho. Quem já esteve aqui nas outras aulas sabe do que eu estou falando, do inconsciente. E tem esses registrozinhos lá. Que é aqueles famosos pensamentos. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou capaz de exercer outra profissão. Eu não sou uma mulher próspera. Eu não tenho sorte no amor, eu tenho o dedo podre. Por quê? Através de experiências que eu vivenciei, que eu olhei, que eu vi, através de que momento mesmo, gente? Lá da nossa família de origem. À medida com que vocês tiveram esse contato, vendo lá o pai de vocês se comportando com a sua mãe, você se comportando com o seu irmão, a gente está ali o tempo todo, a gente está percebendo, a gente está captando coisas.
Lembra que eu falei que é a nossa lente? E a partir dessa interpretação, eu tive um comportamento, eu entendi que eu fui ali, eu fiz uma palestra, eu não fui boa, eu fiquei com vergonha, e aí eu vou entendendo que aquilo é um momento de muito desespero. Falar em público, por exemplo, é um momento em que eu vou me expor, que as pessoas vão me julgar. E aí o que a gente faz? A gente começa a criar historinhas na nossa mente. São historinhas que, na verdade, elas não são reais. Como que a gente diferencia o que é crença, o que é algo que pode ser mudado? E como que a gente diferencia o que não é crença, o que realmente é verdadeiro? Por exemplo, quando eu jogo essa caneta, eu pego essa caneta e eu jogo. Se vocês aí, todo mundo que estiver aqui me assistindo, pega uma caneta e joga, isso daqui é uma história, algo verdadeiro que vai acontecer para todo mundo. Então eu tenho uma caneta aqui, eu joguei, isso daí é algo que realmente não pode ser mudado. Então isso não é uma crença, combinado? A crença é algo que a gente acredita, que a gente acha. Se eu colocar essa caneta aqui para vocês, muitos de vocês vão ver ela em diferentes tons. Eu posso ver um verde bem escuro, algumas pessoas podem ver um verde mais claro. Tem algumas imagens, inclusive, que uma vez passou na internet, que acho que era de um tênis, não sei, que aí falava assim, que cor que você tá vendo esse tênis? Para algumas pessoas elas vinham rosa, outras pessoas acho que vinham verde, a outras era lilás. Lembra? Alguém lembra disso, dessa imagem? Coloquem aqui para mim. Isso daí é uma crença. Por quê? Dentro da minha percepção, eu vejo de um jeito. Dentro da sua percepção, você vê de outro jeito. Isso é crença. Então, tudo é crença no sentido de que é algo que pode ser mudado. Para você é de um jeito, para mim é de outro, para ele é de outro. Isso são as crenças. Tá fazendo sentido aí para vocês? Dentro desse processo, existem tipos de crenças. Tem a crença de merecimento, tem a de impotência, tem a de desesperança. Todas elas estão dentro de um único pacote, a crença limitante. Então, o que acontece? Entende que dentro dessa máquina aí, você, existe algo que faz você funcionar, ok? Esse algo que faz você funcionar tem duas coisas. Tem a crença apoiadora, que é a crença que te motiva. É a que te faz sair do lugar. É aquele pensamento que você tem, que quanto mais eu estudo, mais eu sou inteligente, mais eu sou próspera. Quanto mais eu me dedico, mais eu tenho. Sabe aquela coisa que te leva? Isso é uma crença apoiadora. Perfeito. A gente não precisa mexer com ela. A gente tem do outro lado a crença limitante. Então aqui a gente tem a crença apoiadora e aqui a gente tem a crença limitante. Imaginem que existe aí dentro de vocês esse guarda-roupa, cheio de coisas que te motivam, que te desmotivam. Existe essa N, é como se existissem várias peças aí, tá? Dentro desse processo, as crenças apoiadoras, a gente não precisa mexer nelas, desde que elas não estejam me atrapalhando. Como que é isso, Juliana? Uma crença que te atrapalha? É algo que você tem um sonho, você tem um objetivo e você pensa que, por exemplo, você não é capaz. Por exemplo, quando a gente quer emagrecer. Eu quero emagrecer, eu quero muito, mas existe uma crença dentro da minha mente que é algo tão distante isso, é algo tão inatingível que eu nem vou tentar. Isso é uma crença limitante. A crença, gente, existe um looping, um ciclo que eu vou explicar para vocês.
Mas o que eu quero que vocês entendam? Que vocês consigam aí já ir fazendo um exercício identificando como que são essas crenças. Organiza, separa. Quais são as minhas apoiadoras que me ajudam a chegar onde eu quero, a realizar meus sonhos, o meu projeto, que me ajuda a me valorizar, a me reconhecer como mulher, como homem, que faz com que eu realmente me sinta feliz, correndo atrás das minhas coisas. O que mais tem aí na balança? Você tem mais crenças apoiadoras? Ou mais crenças limitantes? Respondam aí para mim. Essas crenças limitantes, elas colocam o nosso sistema em desalinhamento, nós ficamos desalinhados. Por quê? Pegando o exemplo do emagrecimento, eu quero tanto emagrecer, mas tanto emagrecer, mas para mim é algo tão inatingível dentro da minha mente que eu nem vou tentar. Só que lembra que eu te falei que para o outro não é? Então para o outro ele pode ver aquilo como atingível. Então ele consegue, então não é uma coisa que é impossível. Então a gente está falando de crença. Como que acontece a parte de atualização? Quando a gente é pequeno, a gente acaba aqui aprendendo muitas coisas. Lembrem da imagem que eu coloquei aqui para vocês? Eu quero que vocês reflitam um pouco agora em relação aos aprendizados que vocês tiveram enquanto vocês eram pequenos. Que vocês viram, sua mãe te ensinando, seu pai fazendo. Que vocês ouviram de uma forma direta com você ou só ali no ambiente. E vocês sentiram na pele todos os aprendizados. O exemplo que eu trouxe para vocês da porta, por exemplo, do banheiro, é um aprendizado que faz com que você se comporte hoje como tal. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês refletirem, quais as bagagens que vocês estão trazendo no sentido de aquela crença até o momento ela te serviu. Aquele pensamento, aquele aprendizado, ele te serviu em um momento. Só que hoje talvez ele não cabe mais. É igual a história do guarda-roupa que eu falei para vocês. Quantas peças será que tem aí dentro que não te servem mais, que não te cabem mais, não faz mais sentido com você? Esses pensamentos que você traz hoje para sua vida adulta, quantos que você ainda não voltou e não abriu mão? Ou não ressignificou? Quando a gente é pequeno, o que a gente aprende? A gente aprende que pra gente atravessar, a gente tem que pegar na mão da mãe e do pai e atravessar a rua. Isso é para nossa segurança, é um cuidado, N motivos. Isso é uma crença apoiadora, um aprendizado de uma experiência que vocês vivenciaram, que vocês acreditaram que era verdade e ok. Isso te coube por muito tempo. Só que cabe hoje, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 25 anos, precisar pegar na mão da mãe ainda para atravessar a rua? Cabe? Ou seja, aquele aprendizado que vocês tiveram lá atrás, ele não te cabe mais. A conexão caiu aqui para mim. Voltou aí para vocês? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Voltou, Norma?
Voltou. Gente, vocês ouviram até que parte, por favor? Falem pra mim até que parte que vocês colocaram. Ouviram, né? Coloquem aqui pra mim. Gente, tá fazendo sentido enquanto a conexão vai voltando aí pra vocês? Falem aqui um pouco comigo, pra eu saber. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, a parte que vocês ouviram foi que hoje, como adultas, imagina você pegando a mão da sua mãe e atravessando a rua. Será que isso realmente cabe para o momento, para a idade que você está hoje? Esse aprendizado em um momento da sua vida, ele te serviu. Só que hoje, ele se tornou limitante. Porque imagina que, quantas coisas hoje você precisa fazer? Você sempre vai precisar de alguém para pegar a sua mão e te levar? Te levar para um casamento? Se a gente for usar uma outra metáfora da vida. Te levar para trabalhar, te levar para realizar o seu sonho. Quem que você está esperando para vir pegar na sua mão e te levar? Porque assim é mais seguro. Percebem que isso é limitante. E se a gente for falar sobre as aulas que nós fizemos anteriores, a gente falou muito sobre a nossa necessidade em agradar o outro. Porque eu entendo que agradar o outro é uma forma de eu me sentir amada. Caramba! A ponto de você sacrificar a sua vida, a ponto de você chegar no seu limite, a ponto de você não conseguir nem trabalhar. Porque você não conseguiu impor limite, primeiramente em você e depois no outro. Caramba! Isso é uma crença. Por que é uma crença? Porque, por exemplo, eu consigo pôr limite. Ela já não consegue, ele consegue. Então, se é uma coisa que para um dá e o outro não dá, isso é crença, lembrem? Caramba, para que tudo isso? Provavelmente, você aprendeu isso lá quando você era pequenininho. Que você tem que agradar, que você realmente tem que ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil. Mas hoje isso te cabe? Será que não está precisando pegar essa vestimenta que está te sufocando? Tenho certeza aí que você está sufocada. Tenho certeza que você está no seu limite. E aí? Então, tudo isso faz parte de um sistema que você aprendeu e que hoje isso está mandando na sua vida. Tem uma frase do Jung que ele fala: enquanto você não der luz, enquanto você não saber o que te acontece, enquanto você não souber o que está no seu inconsciente, você vai chamar isso de destino. A vida que você está vivendo agora, nesse momento, tá bom para você? Aí a gente chega, a gente deita à noite, a gente pensa, caramba, que sentença é essa que tá na minha cabeça? A gente coloca isso como uma sentença. Eu não tenho sorte no amor, eu sou infeliz, eu não tenho sucesso profissional. Sabe a sensação de escassez que a gente falou lá na outra aula? A gente vai dormir com um buraco desse tamanho, um vazio insuportável. Porque a gente já dorme se cobrando, a gente acorda se cobrando. E a sensação que dá é que, caramba, nunca tá bom o suficiente. Isso drena a sua energia física, mental. Por quê? Isso é uma crença que você colocou na sua mente. Isso pode em algum momento ter funcionado para você. Mas agora tá acabando com você.
Se você está aqui me acompanhando todos esses dias, você está buscando algo. Só que para a gente buscar esse algo, a gente tem que ter muita coragem. Senão você vai me largar para trás, igual muitas pessoas já me largaram aqui. Porque eu sei que quando a gente aceita o chamado, não é fácil. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que realmente tem algo de errado, que existe uma lista de crenças aqui dentro e que precisam ser mudadas. Não estou falando para você pegar essas crenças como se fosse um guarda-roupa, sair daqui e sair jogando tudo quanto é coisa fora. Não, não precisa. A gente vai fazer um processo devagar. Até porque aí a gente vai numa camada mais profunda, tem muita crença aí que é o que te sustenta hoje. Porque se eu tirar ela de uma vez, você desaba. Fala se não é. Respondam aí pra mim se está fazendo sentido. Se estiver fazendo sentido para vocês, coloquem para mim a palavra aí, autocuidado. O que vocês estão achando? Ok, temos mais pessoas entrando, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos falando sobre crenças, o quanto esse sistema influencia a nossa mente, o quanto isso acaba sendo um autossabotador, o quanto isso hoje está impossibilitando a gente de viver uma vida mais leve, mais tranquila, realizar os nossos sonhos, realizar os nossos propósitos. A crença ela é a base única, que é o que faz nosso funcionamento, é o que manda na gente. Então hoje, se você não está aqui, se você chegou aqui, você veio para entender o que está mandando em você até hoje. Você está aqui exatamente para assumir o controle do seu inconsciente. O nosso inconsciente, gente, ele não tem capacidade de argumentar nada. Você só sai fazendo. Se você está no modo automático, ele simplesmente só vai. Então eu não consigo emagrecer, você não vai emagrecer mesmo. Você não vai pôr em fé e energia para isso. Se você não vai encontrar um relacionamento legal, você não vai pôr em fé e energia para isso. E simplesmente, o que vai acontecer? Você vai só agindo. Então tudo isso, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês vieram para entender o que está dentro dessa caixa de Pandora aí, para vocês conseguirem dar nome para tudo isso, assumir de fato a vida de vocês. Então vocês precisam entender tudo isso. Porque enquanto vocês não entenderem, não ir lá, olhar minuciosamente, o que vai acontecer? Você vai chamar isso de destino. O destino de vocês que vocês estão vivendo até hoje, tá bom aí para vocês? Respondem aqui para mim. O que vocês têm escrito no livro da vida de vocês? Eu vou além. Tem uma autora que ela fala, que eu gosto sempre de trazer essa reflexão para vocês, que ela fala, quando a gente está no leito da morte, tem uma pesquisadora que ela fez exatamente essa pesquisa, e eu quero te atentar agora para isso, para você não chegar lá e se arrepender. Se você estivesse hoje no leito de morte, que é a pesquisa que ela fez e ela perguntou exatamente isso para as pessoas. Se você estivesse no seu leito de morte hoje, ela vem e ela pesquisa e ela fala assim para você, do que mais? Agora eu pergunto para você, do que mais hoje você se arrepende? Se você estivesse morrendo hoje, com poucas horas de vida, do que mais você se arrependeria na sua vida? A resposta do que você vai vir aí para você, que é o do seu inconsciente, que eu já treinei vocês para isso, sinal que é o primeiro sinal de mudança. É a primeira mudança que vocês precisam ter.
Qual é a mudança que você precisa ter agora? Na primeira aula, eu fiz uma técnica onde a gente entra e encontra o caminho da luz, que é o caminho das mulheres corajosas que estavam preparadas para dar o primeiro passo. Se você está aqui e você não aceitou a luz, que é realmente mudar a sua vida com fé, com coragem, com determinação, você vai ser essa pessoa que quando você estiver no seu leito da morte, você vai viver toda uma retrospectiva da sua vida e você vai morrer infeliz. Hoje você tem a chance de fazer diferente. O que vieram aí para vocês de respostas? Quem se sentir à vontade, compartilhe aqui comigo. Quais são as mudanças que a minha mente, que a minha criança interior está pedindo? E que, de acordo com a crença que eu estou vivendo, está me impossibilitando a conseguir tirar a luz. Agora eu estou um pouquinho mais branca. Que, de acordo com as crenças que eu estou vivendo, está me colocando essa sentença de morte em cima da minha cabeça. Qual é a sentença de morte que você declarou sobre a sua cabeça de que você não é capaz, de que você não merece ser feliz? Essas crenças, elas são limitantes. A gente precisa mapear elas. Vocês vão olhar minuciosamente. E o exercício que eu vou fazer com vocês é exatamente isso. Eu vou te ajudar a mapear essa crença para que a gente consiga reprogramar elas na semana que vem. Semana que vem, na terça-feira, vai ser o nosso encontro, que vai ser uma aula onde eu vou aplicar uma técnica em vocês e eu não me sinto confortável de deixar essa aula salva, então estejam todas presentes. Então, por isso que eu já estou avisando com antecedência, tá? Eu vou fazer aqui para vocês, a falar sobre as crenças, para a gente poder fazer o exercício, combinado? Ó, vou mudar aqui a imagem para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar. Quando a gente fala de crenças, a gente vai partir para a crença de desesperança. Prestem atenção aí, porque vai ser de acordo com a técnica, tá? A gente está falando de desmerecimento. E a gente está falando de impotência. Eu vou depois deixar essa aula lá no YouTube para vocês, aí vocês conseguem ver assim, o efeito espelhado, tá? O que é tudo isso? Então, assim, a crença de desesperança, observem aí para vocês já irem fazendo o exercício. Tem a ver com aquele pensamento do inatingível. Ok? A crença do desmerecimento tem a ver com isso não é pra mim. Peraí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A crença da impotência tem a ver com aquela sensação de incapaz. É o não consigo. O que muda aqui na de desmerecimento? Na de desmerecimento, eu sei que eu sou capaz. Eu sei que consigo. Olha isso, gente, o nível. Mas eu não mereço. Eu quero que você pense aí, para a gente fazer o exercício, aonde na sua vida essas crenças estão relacionadas. O que você anda acreditando de que algo para você é inatingível? Em qual área da sua vida? Ou qual sensação, ou qual necessidade, por exemplo? Que é algo inatingível. Vamos identificar e mapear essa crença. O que você anda acreditando
sobre a parte do desmerecimento. Ju, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz, mas isso não é pra mim, não. Eu não mereço isso. E a outra tem a ver com a impotência. Você sonha, você acha que você merece, só que você não sente capaz para isso. Conseguiram refletir? Respondam aqui para mim, para nossa técnica. A gente já tá quase acabando, tá? Quem aí quer descobrir e mapear dentro daquele guarda-roupa enorme que eu falei para vocês de crenças? Quem que quer mapear essas crenças para a gente ressignificar na semana que vem? Coloquem aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Tá travando aqui. Estão me ouvindo, gente? Vamos lá. Ok, a Norma me respondeu aqui. Beleza. Vamos fazer a técnica? Estão animadas? Vocês estão ouvindo a musiquinha que eu coloquei aqui para vocês? A musiquinha é bom que ela ajuda para a gente ter um momento de concentração. Me respondam aqui. A Raquel disse que está ouvindo a musiquinha, Raquel, é isso? Ok, a Sol respondeu para mim. Beleza. Seguinte, gente, o que a gente vai fazer, tá? Pra gente identificar isso daqui, pra gente reprogramar na semana que vem, eu vou colocar vocês em estado de relaxamento e eu vou pedir para vocês buscarem as 3 crenças. Vocês vão estar fechadas e conectadas com vocês mesmas e eu vou pedir para vocês buscarem lembranças para que a gente consiga listar. Lá no grupo VIP, eu disponibilizei, peraí que eu vou mostrar aqui para vocês, o nosso caderno de exercícios. Quem não está no grupo ainda, entre no grupo depois dessa aula, para vocês pegarem o caderno, que está lindo. Olhem que lindo, gente. Esse é o terceiro, tá? Olhem que perfeição. Quem já tiver com o caderno impresso aí, vocês vão fazer o exercício e vocês vão registrar para mim aqui o que veio para vocês, combinado? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Se coloquem aí numa posição confortável. Isso. Muito bem. Respirem, puxando o ar pelo nariz. Soltem pela boca devagar. Mais uma vez. Puxem o ar pelo nariz. E soltem pela boca devagar. Relaxe os ombros, os braços. Isso. Prestem atenção na sua respiração. Ainda de olhos fechados. Relaxe. Isso, muito bem. Respirem fundo. Eu quero que nesse momento vocês, é como se vocês visualizassem desligando todas as luzes aqui do mundo fora. Desliguem todas as luzes. E acendam para mim a luz aí interior. Imaginem isso, visualizem isso. Muito bem. Agora eu quero que vocês se conectem ali com aqueles pensamentos. Eu vou fazer algumas respostas, algumas perguntas para vocês. E eu quero que vocês deixem a mente de vocês trabalharem por vocês. A gente vai resgatar os 3 tipos de crença.
Se não vir nenhuma resposta, não tem problema, ok? A primeira eu quero que vocês respondam o seguinte. Vocês podem visualizar. Eu quero que vocês pensem e se conectem com uma situação, com um momento, ou contato com uma pessoa, ou um sonho. Vamos falar de sonhos. Eu quero que você pense em algo que você gostaria muito, mas muito mesmo. Mas ao mesmo tempo que você sonha, o coração, a barriga enche, parece até tem borboletas. Só que vem uma voz e fala assim para você. Para que você está pensando? Para que você vai se dedicar? Isso é inatingível. Percebam como vocês se sentem. Percebam como vocês se sentem nessa técnica. Observem qual é a sensação de que quando vem uma voz e fala assim para vocês, esse sonho aí que você está sonhando, esse desejo que você quer muito, isso é inatingível. Percebam as sensações que surgem e qual é o sonho que vocês estão trazendo para cá. Combinado? Se conectem. Perfeito. Agora eu quero que vocês vão para a nossa crença de desmerecimento. Ainda conectadas, ainda com essa sensação no seu mundo interior, eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu quero muito uma coisa. Ou você já quis muito uma coisa. Eu sei que eu consigo, é atingível, tá ok a meta. Eu sei que eu consigo, eu tenho capacidade. Mas isso não é pra mim. Será que esse não é pra mim? Talvez não fale muito sobre aqui você está numa jornada de transformação, ou em um relacionamento legal, ou em um trabalho legal. Ou você que já conquistou, você, pela sua crença de não merecimento, você deu um jeito de desfazer e estragar aquilo. O que você já estragou na sua vida que você conquistou com tanto sacrifício? O que você fez com tanto sacrifício? Você foi lá, você atingiu, você conseguiu e simplesmente você deu de mão beijada. Quantos profissionais constroem empresas com muito sacrifício? Simplesmente eles vendem. Pensem a respeito. Quais são as sensações? Quais são as respostas que a sua mente te traz nesse momento? De novo, registrem qual é o pensamento de uma coisa que vocês querem muito, aí já é uma outra coisa. A gente vai para a sensação agora, para a crença de incapacidade. Ou aquele famoso pensamento, eu não consigo, não sou capaz. Trago uma coisa para vocês que vocês já vivenciaram ou que está aí latente na sua cabeça. Perfeito. Agora que vocês viram algo que vocês querem muito, eu quero que vocês caminhem diante disso. Ou imaginem fazendo isso. E simplesmente vem aquela voz. Você não consegue. Você vê que é possível, só que você paralisa. Quantos projetos da sua vida você está paralisada, né? Você ouve a voz, aí você pensa e você se entristece. Eu não consigo. Percebam o seu comportamento, percebam a sensação.
das crenças que a gente trouxe sobre incapacidade, sobre desmerecimento e sobre desesperança. Sabe esse combo todo aí? Ele tá matando você. É ele que tá tirando o seu sorriso. É ele que tá bloqueando a sua capacidade de sonhar. Sonhar para quê? Se eu não vou realizar? Vou me frustrar? Então eu vou me conformar com a sentença que tá aqui na minha cabeça. Prestem bem atenção em tudo que vocês levantaram aí. Se vocês estiverem com papel e caneta, registrem aí no caderno de vocês, que está disponível lá no grupo. Olhem, que lindo. Para quem ainda não tem um caderno, entrem no grupo VIP das nossas aulas para pegarem o caderno. Registrem aí. E quando vocês chegarem aí nas conclusões de que realmente vocês querem trabalhar na semana que vem, no nosso encontro que vai ser na terça-feira, vocês voltam aqui para mim e me mandem aqui ok, por favor. Quando eu receber o ok de vocês, eu vou continuar aqui, porque eu quero saber o que veio para vocês aí de pensamento, de sensação, para a gente continuar o nosso raciocínio. Thalita já voltou. A Marta voltou. Oi, Viviane, que bom ter você aqui. Muito bem. Vamos lá. Mais alguém? Preciso de mais pessoas que voltaram se ainda não estão na técnica. Vamos que nós estamos quase finalizando. E aí, a Ju voltou. Quem mais, gente? A Sol voltou. Podemos seguir? Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu quero que vocês, dessas sensações que vieram aí para vocês, quem quiser, compartilhem aqui comigo quais foram as crenças que vieram. Pegou as 3 para vocês? Veio qual que pegou mais? A crença de incapacidade. Normalmente a gente tem as 3, ou tem um ou outro que é mais de incapaz, ou de não mereço. Respondem aqui para mim. Vamos lá. A crença de merecimento. Você entendeu que você não merece? Você entendeu que a sua crença é de incapaz? Ou que a sua é de falta de esperança? Vamos lá. Quais são as crenças que mais pegaram aí para vocês no exercício? Para a gente fazer aqui um... Incapacidade, falta de esperança. O que mais? Incapacidade. Ok. Muito bem. O que eu quero colocar aqui com vocês, ó? Imaginem o seguinte, essas sensações, gente, são sensações que agora vocês entenderam que são crenças, combinado? Se são crenças, elas são possíveis de serem mudadas. A gente tem um grande problema de quando a gente fala de crenças, de algo que a gente acredita e a gente tem certeza sobre isso. Então você tem certeza que você não merece. Você tem certeza de que você não é capaz. Você tem certeza de que isso não é para você. A certeza, eu quero que agora vocês me deem toda a atenção do mundo aqui. E abram o coração para o que eu vou dizer.
a certeza, ela é uma cilada. Porque se eu tenho certeza que eu não mereço, se eu tenho certeza que eu não vou conseguir, sabe o que vai acontecer? Nada. Ter certeza de algo é a maior cilada que a sua mente pode te colocar. A palavra de hoje é a dúvida. Porque se vocês estão aqui, depois dessa técnica, depois de ouvir tudo que eu falei, existem dois caminhos para vocês saírem daqui. Existe o caminho, peraí, aqui, deixa eu ver aqui, existe o caminho, peraí que essa caneta não tá aí, peraí. Existe o caminho da certeza e existe o caminho da dúvida. Eu quero que vocês pensem qual que vocês vão sair daqui. Qual? Me respondam. Se você sair daqui com a certeza, ferrou. Ferrou por quê? Eu não consegui expandir o seu nível de consciência no sentido de que é possível mudar. Você não entendeu alguma coisa aqui que eu falei. Se você sair daqui com a certeza de que realmente você não merece, de que você realmente, a certeza de que você não é capaz, tem algum problema, você vai ter que me mandar uma mensagem. Você tem que sair daqui hoje com a dúvida. Essa é a palavra, a dúvida. A dúvida no sentido, acho que eu consigo isso aí. Parece inatingível, mas acho que vai. Eu tenho um pouco assim de receio se eu mereço ou não, mas eu vou tentar. Eu preciso que você saia daqui com a dúvida. Se você sair daqui com a dúvida, significa que aquela crença que estava enrijecida assim, ó, a gente já deu uma fortalecida. A gente já deu um espaço para a dúvida de você mudar. A gente deu espaço para mudança. Combinado? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar para vocês, se você não chegou nesse nível, em relação à questão do... Peraí, deixa eu arrumar aqui para vocês. Por que a gente precisa sair daqui com a dúvida? Vou explicar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Seguinte. Quando eu tenho o pensamento, eu acredito que eu não sou capaz. A Norma acho que colocou para mim que ela sentiu, a crença dela é de incapacidade. Quando a gente entende que a gente não é capaz, o que acontece? Qual é o ciclo da crença limitante? Eu vou explicar para vocês o ciclo da crença limitante. Se eu sinto que eu não sou capaz, imaginem que assim, a questão da crença, gente, ela vem com uma emoção e com a fé, tá? Então, se eu penso que, por exemplo, eu quero mudar de profissão. Eu quero mudar de profissão, mas eu já estou pensando que eu não sou capaz. A nossa crença, se a gente está falando que a gente não é capaz, automaticamente eu já não estou pondo muita fé, muita emoção nisso. Lembram que eu falei para vocês que o inconsciente ele não questiona nada, ele só recebe? Se eu tenho esse pensamento já, o que vai acontecer? Se eu já acredito que não vai dar, eu já nem vou pôr muito empenho. O meu empenho vai ser baixo. Nem vou pôr muita energia, porque, né? Pra que eu vou pôr energia, vou pôr sentimento ali se não vai funcionar? Se eu não ponho muita energia, se o meu empenho ele fica baixo, automaticamente eu tenho um comportamento do quê? De pouca disciplina. Eu tenho um comportamento de uma baixa força, baixa dedicação. Tudo isso. É tipo, a gente vai fazendo minha boca, tá bom, a gente vai fazendo. Por quê? Ali eu já não coloquei nem fé, não tem energia o negócio. Automaticamente, qual que é o loop em relação a isso se eu achei que já mudar de profissão eu já não sou capaz para isso? Automaticamente, gente, se a gente não tem muito empenho, se a gente já não tem muita disciplina, você já não se dedica, você não se esforça, automaticamente a gente vai chegar num nível de um resultado baixo. E aí o que vai acontecer? A gente vai reforçar essa bendita dessa crença
negativa de que realmente eu não sou capaz. Vocês percebem que a chave do negócio, por isso que eu preciso que vocês saiam daqui com a dúvida, a chave do negócio é vocês começarem pelo menos a tentar. É colocar fé, é colocar emoção, porque automaticamente vai vir o empenho, vai vir a dedicação, automaticamente vai vir o resultado. Automaticamente pode ser que não deu muito certo, mas como eu acredito que dá certo, eu vou continuar tentando até ir. Por isso que eu preciso que vocês saiam daqui com a dúvida. Com a dúvida para pelo menos vocês tentarem. Para a gente enfraquecer a nossa crença de que eu não mereço. Para a gente enfraquecer a crença de que eu não sou capaz. Para a gente enfraquecer a crença de que é inatingível, eu nem vou tentar, porque isso não é para mim. E isso tudo mexe em tantas áreas da nossa vida. Por quê? Isso mexe em relação a você mesma. Você acha que você não merece ser cuidada, você não merece ser amada. Qual que é o nosso objetivo hoje aqui? A gente entender a crença, para a gente se libertar, para a gente começar a, principalmente, o objetivo hoje é você desbloquear a sua crença de merecimento. Eu quero que agora você entenda de onde que veio essa interpretação. Isso não te serve mais. Você não precisa mais segurar na mão do seu pai e da sua mãe para atravessar. Então você não precisa mais se comportar não recebendo, tendo dificuldade em receber uma ajuda, de receber um carinho, de receber um cuidado. Isso não te pertence mais. Em algum momento isso te serviu lá atrás, mas isso não. Vamos atualizar esse pensamento. Se permita dividir, doar. Se permita correr o risco de desagradar também. Desagradar o outro, mas você não. Qual é o pensamento que você está tendo aí em relação a isso? É egoísta eu pensar assim. Eu não posso pensar em primeiro em mim, porque isso é um ato egoísta. Gente, você que está aqui me seguindo na maratona, eu tenho certeza que você não chega no nível de egoísmo nunca, de amor próprio. Porque o amor próprio de vocês é tão minúsculo, é tão insignificante, que vocês têm zero amor próprio, que para chegar num nível de egoísmo, meu Deus do céu, demora, hein? Ó, você tem que trabalhar muito. Então fica tranquila. Você está numa escala de 0. Se você diminuir, aumentar um pouquinho para chegar no nível de amor próprio, eu já vou ficar feliz. Se você chegar num nível em relação a merecimento, entender que você pode mais, você merece mais, que você merece ter um relacionamento, que você merece ter uma profissão, você merece realizar os seus sonhos, que você merece sair da vida que você está, que está totalmente infeliz. Se você só sair daqui hoje com a dúvida, você vai dar espaço para isso. Você vai dar espaço para na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontrar e eu conseguir ressignificar essa sensação que hoje deu uma balançada. Porque o que tá rígido, o que tá firme, ninguém mexe. Não tem problema, por que eu vou mexer? Desculpa, eu não faço mágica, eu não faço milagre. Até para mudar a gente precisa querer. Até para mudar a gente tem que ter força. A gente precisa achar que a gente merece mudar. Se vocês estão aqui me acompanhando até agora é porque vocês entenderam e vocês sentiram que vocês precisam mudar. De que eu tô com dúvida, viu? Essa menina tá aí falando alguma coisa, não sei, mas eu tô com dúvida. Eu tô aqui acompanhando ela esse tempo todo, eu tô com dúvida. A mudança ela já começa aí. Eu quero que vocês então reflitam sobre isso, tá? Façam o exercício que tá lá no nosso caderno. Olha que lindo. Tá lá no grupo VIP, ele tá disponível. Quem ainda não entrou no grupo VIP, tá disponível lá na minha bio, o link. Lá eu já disponibilizo os cadernos, eu disponibilizo os conteúdos das lives, das aulas. E semana que vem a gente vai continuar. Para quem tá chegando agora, a gente tá hoje na 3ª aula. A gente já fez, inclusive, técnicas de hipnose nessa aula, fizemos nas outras aulas anteriores. Por enquanto elas estão salvas. A da semana que vem não vai ficar salva.
porque eu vou aplicar uma técnica e eu não me sinto confortável em aplicar, deixar lá a aula gravando, eu não sei na mão de quem vai cair. Combinado? Eu acho que é isso. Queria que vocês finalizassem para mim se vocês têm alguma dúvida ou que vocês finalizassem com uma palavra hoje para mim. Vamos lá. Vou dar uma sugestão. Se vocês não tiverem nada, tiver um pouco indecisa, vocês podem finalizar para mim dúvida ou certeza, por enquanto, para eu saber o nível de expansão de consciência que vocês tiveram aí. Pra gente finalizar, coloquem aqui pra mim. Como que vocês saem hoje dessa aula? Nossa terceira aula, hein? As outras aulas já estão salvas. Quem não conseguiu acompanhar ainda, é só me mandar que depois eu disponibilizo pra vocês. Tem no YouTube também. Vamos lá. Pra gente finalizar, mandem aqui pra mim, gente. Ótimo, perfeito. A Juliane colocou dúvida. A Thalita colocou dúvida. Perfeito. A Marta. Gente, se vocês saíram com certeza, não tem problema, tá? Podem me mandar uma mensagem que a gente vai conversar. Não tem problema. Ou depois vocês me mandam, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? A Cintia saiu com dúvida, a Sol, perfeito. Ótimo. A Cláudia, então vocês estão preparadas para a nossa aula semana que vem, na terça-feira? Tudo bem para vocês? A gente ressignificar, agora que a gente conseguiu sair, né? Dar uma amolecida aí em relação... Será que vai mesmo? Tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Terça-feira que vem, nós temos um encontro para a gente ressignificar essa dúvida que ficou aí para vocês. Norma, depois você me manda uma mensagem, tá bom? É isso, gente. Quero agradecer muito vocês. Foi muito bom. Para quem ainda não me segue, segue a minha página. Eu vi que chegou bastante gente aqui que eu não conheço. Sejam bem-vindas. Essa é a nossa terceira aula. Entrem no meu grupo VIP. Lá eu mando todos os dias praticamente. Eu mando sempre conteúdos extras. Disponibilizo os cadernos que estão lindos. Para cada aula tem um caderno diferente. Façam um exercício dessa semana, que está aqui, ó, combinado? Para que a gente consiga aí caminhar nessa jornada. A jornada tá no meio pro fim. Acredito que a gente tem mais 2 aulas. Temos semana que vem, e se eu não me engano, na outra semana, e aí a gente finaliza essa jornada, tá bom? Gente, quero muito agradecer vocês por terem ficado aqui comigo. Convidem outras pessoas que vocês acham e merecem, né? Agora a gente expandiu para a palavra merecimento, para que a gente consiga cuidar de mais pessoas, tá bom? Eu agradeço muito vocês e eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, semana que vem, anotem aí no calendário, por favor. Semana que vem, terça-feira, é o nosso encontro de ressignificação do que a gente faz hoje, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem. Até mais, gente. Um beijo.